A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. Que o Espírito Santo guie a minha boca para falar somente aquilo que for da vontade dele. A palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje está em Atos capítulo 2, sobre o dia de Pentecostes. Essa palavra é gloriosa e diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia e Ponto, e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Sabe o que é isso? É o poder de Deus. Ele faz o dom de falar em línguas. Eu vou falar um pouco mais sobre ele, deixa eu terminar de ler. E maravilhavam, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, estão cheios, estão bêbados. Outros zombavam, não crendo no poder, que estava ali sendo manifestado, o poder de Deus. Só que em Gálatas, capítulo 6, verso 7, a gente vê, esse versículo é outro que o Senhor me deu, que ele diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, o que significa ele não deixa ser zombado, porque tudo que o homem semear, isto também se ceifará. Se você está zombando de um homem, de uma mulher de Deus, saiba que você está zombando ao próprio Deus, porque o poder que é manifesto no homem ou numa mulher de Deus é o poder de Deus, é o próprio Espírito Santo agindo nele. E como em Gálatas 6, verso 7 diz, Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa ser zombado, que aquele que conforme plantar, assim colherá. Uns plantarão da carne, colherão corrupção, colherão morte. Outros plantarão do Espírito e esses colherão a vida eterna, como a gente vê continuando essa leitura em Gálatas 6. Voltando para Atos 2, a manifestação, do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, as línguas repartidas como fogo que foram vistas, e após, quando as pessoas eram tocadas com essas línguas como repartidas como de fogo, elas começavam a falar em outras línguas. E pessoas de todos os lugares que eu li aqui entendiam nas suas próprias línguas, é o poder de Deus. Só que uns não entendiam e falavam: o que está acontecendo? Eles só não entendiam e se maravilhavam, mas outros zombavam. Nós precisamos buscar conhecer mais do nosso Deus, não zombar das coisas que são dele. Eu já falei e falo em línguas, e de diferentes maneiras. Há um pensamento, uma corrente, teológica, que não acredita no falar em línguas, no que se você não consegue entender. Se você não entende, aquilo não é de Deus, se você não está entendendo.
Eu não vou entrar nesse aspecto, eu vou entrar no seguinte. Eu já falei em determinados momentos em línguas em que outras pessoas não entendiam, mas eu sabia o que eu estava dizendo e o Senhor também me entendia. Eu não sei se outras pessoas entenderam, porque aqui no dia de Pentecostes, as pessoas entendiam nas suas próprias línguas. Já também aconteceu de um homem falar em línguas, todos não entenderem e só uma pessoa entender na língua dela, que era russo. Entende? Às vezes é para uma pessoa, às vezes uma pessoa está falando em línguas e uma multidão não entende. Mas uma pessoa falou: "Você me chamou pelo meu nome." E no momento de falar em línguas, é o Espírito Santo que faz esse mover, esse entendimento que toca nas pessoas. Às vezes a gente não entende, mas não precisa entender. O falar em línguas é o Espírito, é o poder do Espírito, é um dom dado por Deus. E às vezes a gente não vai entender porque não é pra gente aquela palavra. Mas se for para nós entenderemos. Mas também Paulo nos instrui que se alguém falar em línguas, tem que ter um intérprete para interpretar para a igreja, para a edificação da igreja. Então, se eu começo a falar em línguas no local, se eu não interpreto e não tenho um intérprete, eu começo a falar mais baixo, mas eu estou em oração. O falar em línguas edifica nós mesmos também, nos fortalece, fortalece o nosso espírito. Eu tive uma experiência quando eu era bem pequena. Eu aceitei Jesus com 6 anos de idade, aqui em casa, na minha casa. Eu morava embaixo dessa casa onde eu moro e eu aceitei Jesus com 6 anos de idade. E eu entendi. Eu não sei explicar como eu entendi, mas eu entendi que eu precisava de Jesus. Eu precisava do Salvador. Eu entendi que eu precisava dele e que eu era pecadora, com 6 anos de idade. Mas talvez tenham crianças que não vão entender. Sabe, tudo é um mover do Espírito, é no tempo de Deus. E no ano seguinte, ou durante aquele ano, eu não sei dizer em tempo, certamente, eu tive um sonho. Nesse sonho eu fui visitada pelo Senhor. E no sonho eu falava em línguas. E eu estava falando com Deus, eu sabia que eu estava falando com Deus e eu entendi o que eu estava falando. Mas eu falava em línguas. O Senhor, Ele vai agir conforme a vontade dEle. Nós não precisamos e não devemos zombar do outro, escarnecer, porque assim estaremos zombando do agir, da manifestação de Deus. É claro que temos que ter cautela, temos que ter prudência, porque nem todos, nem todos agem, realmente estão, como eu vou dizer, estão ali num mover do Espírito Santo de Deus. Mas aí a gente tem que pedir ao Senhor discernimento para entender o que vem dele e o que não vem dele. Precisamos pedir, porque Paulo, a gente vê que Paulo, quando estava passando, e tinha uma mulher que ela era adivinha, ela fazia adivinhações. E ela estava falando coisas boas, tipo, aí vem, aqueles que são benditos, que servem ao Senhor, e enfim, eu não lembro as palavras exatas, mas eram coisas tipo, falando coisas boas acerca de Paulo e quem estava com ele. Mas ele vai se incomodando, o espírito dele entende, no espírito dele, o Espírito Santo vai incomodando ele. Essa inquietação, esse incômodo, era o próprio Espírito Santo dizendo no espírito dele: o que vem dessa mulher, mesmo que sejam palavras boas, não procede de mim. Aí é que tá. Nós percebemos no espírito
mas nem todos conseguem. Precisamos pedir discernimento espiritual ao Senhor para entender o que procede dele e o que não procede dele. E se você não sabe, não conhece, não zombe. Procure conhecer e descobrir. Procure, mesmo que não busque conhecer e descobrir, procure ter cautela. O Senhor nos orienta a não falarmos mal do outro. Então tenha cautela e cuidado, porque às vezes a gente pode acabar colhendo frutos maus, como a palavra em Gálatas 6 diz, por zombarmos de um servo, de uma serva do Senhor. Podemos passar por dificuldades por conta disso. E essa foi a palavra que o Senhor me deu, que nós venhamos meditar nela. Peça ao Espírito Santo porque aqui foi um vídeo mais rápido, mais curto, foram 11 minutos e não dá para explicar com tantos detalhes. Peça ao Espírito Santo para que te dê o entendimento dessa palavra e mais do que isso, peça para ser cheia, para ser cheio da presença dele. Que assim como houve, né, em Pentecostes, esse encher da presença de Deus, todos foram cheios da presença do Espírito Santo. Comece a clamar, a orar por ser cheio da presença dele. Nós precisamos, porque com o nosso dia a dia, constantemente, podemos fazer coisas que não agradam ao Espírito Santo de Deus, que entristecem a ele. E a voz dele vai se apagando dentro de nós. Por isso que nós não podemos, né, fazer coisas que o mundo faz. Porque conforme fomos vivendo como o mundo vive, a voz do Espírito Santo vai se apagando em nossas vidas. Nós vamos nos distanciando da presença dele. Porque o Espírito Santo de Deus é santo e não habita no meio de pecado. Precisamos ir para Cristo. Quando vamos para Cristo diariamente, confessando os nossos pecados, as nossas dificuldades, o que precisamos melhorar, Cristo já te conhece. Ele sonda o teu coração, a tua mente, ele sabe cada ponto teu. Ele sabe tudo aquilo que precisa ser melhorado, ele sabe tudo aquilo que ainda é mal. E ele quer te transformar, mas para isso você também tem que ir para ele, confessar a ele o que precisa ser mudado. Ele sabe, mas ele quer ouvir de você. Se você com a tua boca confessar os teus pecados e se arrepender, ir para Jesus, ele te limpará de todo pecado. Ele te dará vestes novas, alvas como a neve, né? Brancas. O Cordeiro te limpará, Cordeiro Santo, Cristo Jesus. Amém? Então precisamos de estar diariamente numa relação íntima com Deus, contando para Ele. Ele conhece, mas precisamos contar para Ele. Eu luto com o pecado. Eu posso dizer isso porque eu luto com o pecado todos os dias. Todos os dias a tentação bate a porta. Todos os dias, nem todos sofrem com o mesmo pecado. Nem todos sofrem lutando com o mesmo pecado. Uns vão lutar com a pornografia, outros vão lutar com falar mal, fofocar. Outros vão lutar no sentido de não caluniar, não zombar. Outros irão lutar no sentido de não cobiçar o que é do outro, desejar as coisas do outro. Todos nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. E o Senhor diz que quando nós somos batizados, nós estamos anunciando, batizados na água, que morremos para esse mundo e vivemos para Deus. Então, diariamente, a gente tem que negar o pecado, dizer não para o pecado
e ir para Cristo Jesus, e para a cruz e para o sacrifício dele. E para ele só foi necessário um sacrifício que nos limpou de todo o pecado. Você precisa ir para Cristo e confessar, porque sem ele nada somos. Sem ele eu não consigo chegar na vida eterna. O único caminho é Cristo Jesus. A verdade é Cristo Jesus. A vida é Cristo Jesus. Amém? Eu não ia tocar nesse assunto, eu nem ia falar, mas veio à minha mente e eu creio que era para ser dito, né? Eu creio que o Espírito Santo de Deus me moveu para falar isso aqui. Que Ele possa continuar falando em nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nosso Pai, te agradecemos pela Tua presença. Te agradecemos, Senhor, pois eu te sinto aqui. Eu sei que o Senhor está aqui ouvindo a nossa oração. Eu sei que o Senhor está vendo o Teu filho, a Tua filha que está orando aqui. Senhor, que o Senhor venha nos perdoar de todo pecado, de toda iniquidade, que nós possamos ir para Ti, para os Teus braços todos os dias, que possamos confessar a Ti, Senhor, quais têm sido as nossas lutas, quais têm sido, Senhor, as nossas dificuldades na caminhada, que o Senhor possa nos limpar de todo pecado, de toda maldade, nos justificar, Senhor. Senhor Deus, eu te entrego cada um nas tuas mãos e intercedo, Senhor, pelos teus servos e tuas servas. Senhor, que o Senhor venha entrar no coração, na vida, que a tua luz, que a sua luz, Senhor Jesus, brilhe, Senhor, porque não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E nós somos, Senhor, cidades edificadas em Ti. Não podemos apagar a luz que vem de Ti. Não é nossa, vem de Ti, Senhor. Que essa luz possa, Senhor, iluminar tantas vidas e que haja salvação. Que possamos ser canais de bênção e de salvação, Deus. Que o Senhor nos use, Pai. Porque quem faz o trabalho de convencer é o Teu Santo Espírito. O Teu Santo Espírito nos usa, o Teu Santo Espírito nos dá o que dizer, o que falar e quando se calar também. Que Teu Espírito, Senhor, venha ser derramado sobre nossas vidas. Que Teu Santo Espírito venha nos encher, nos dando sabedoria, entendimento, discernimento. Senhor, nos enche com a Tua presença. Eu te peço em nome de Jesus, assim como no dia de Pentecoste, houve um derramar do Teu Santo Espírito para que os Teus filhos, os Teus servos pudessem anunciar o Evangelho, Deus. Porque eles seriam perseguidos e para suportar eles precisavam estar cheios do Teu Santo Espírito. Que o Senhor venha nos encher para caminhar, Senhor, mais uma milha, para anunciar o Teu Evangelho. Nos fortifica na Tua presença, Senhor. Nós precisamos de Ti, nos dá força. Nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nada somos e nada podemos fazer. E eu clamo, Senhor, nos enche mais uma vez. E que transborde, Senhor. E que abençoe tantas vidas quanto for da Tua vontade.
Seja feita a tua vontade em nossas vidas. O que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor nos encha da presença dEle, para podermos caminhar mais uma milha, para podermos ir adiante e fazer a vontade dEle. Precisamos seguir a vontade do Senhor. Amém? Pergunte para Ele qual é o propósito que Ele tem na tua vida. Ele certamente te responderá. Precisamos saber qual é o propósito que Deus tem para cada um de nós. Porque Ele tem um propósito para você, que é seu. Pergunte para Ele. E quando Ele te responder, que você obedeça e siga. Porque às vezes o Senhor nos responde, mas a gente ainda fica protelando, a gente fica demorando no agir. Eu posso dizer isso por mim. Quanto eu demorei para agir, para fazer o que o Senhor estava me chamando para fazer. Às vezes a gente não vai por medo, por insegurança ou por qualquer outro sentimento que nos faz nos sentir incapazes de fazer. Mas se Deus te escolheu e te deu esse propósito, é porque Ele vai te capacitar para Ele. Não é porque você é capaz, não. Ele nos capacita, Ele vai te capacitar. Mas você precisa dar o primeiro passo. Ouviu a direção? Dá o primeiro passo. Quando você estiver caminhando nesse passo, o Senhor vai te dando novas instruções. Assim como Ele fez com Abraão. Abraão foi chamado pai da fé, porque ele ouviu a direção de Deus, a voz de Deus chamando ele. Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele não falou qual era a terra. Quando Abraão obedeceu, ele foi dando a direção no meio do caminho. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.